Utilidade pública. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Di Giovanni, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja! Primeiramente, parabéns pelos vídeos. Seus vídeos, na minha opinião, deveriam ser consumidos por todos os homens. Muito obrigado, Di Giovanni. Continuando. Minha história, de forma bem resumida. Estive em um relacionamento por 9 anos, onde os 2 últimos foram como casado. Iniciamos nosso namoro quando eu ainda estava no início da minha carreira, mas, como era concursado, sempre tive uma condição financeira ok. Na época, ela tinha abandonado a faculdade por questões financeiras, mas com pouco tempo de namoro, dei todo o suporte que pude para que ela voltasse a estudar. O tempo foi passando, ela se formou e se estabilizou na carreira, mas eu sempre estive à frente financeiramente até então. Casamos. No pouco tempo que estive casado com ela, foi justamente neste momento que a carreira dela deu uma guinada boa, e ela eventualmente se equiparou a mim em termos financeiros. Por já conhecer um pouco do Nessahan Alita, confesso que, apesar de feliz com os avanços dela, também ficava um pouco preocupado com cada degrau que ela subia, pois no fundo eu sabia que a minha utilidade ia diminuindo. Mesmo preocupado, eu tentava afastar a minha ansiedade. Era difícil, pois eu sentia que a cada subida ela ficava um pouco mais distante, emocionalmente e fisicamente. O desfecho foi este mesmo que você provavelmente já espera. Me pediu o divórcio, alegando que já não sentia mais a mesma coisa. Tentei argumentar, citando nossa história, patrimônio, estabilidade, confiança, etc. Foi inútil. Parece que é impossível apelar para a racionalidade quando se trata de mulheres. E um relacionamento longo é muito mais racionalidade do que emoção. Afinal, paixão passa. Ressalto que sempre a tratei bem e nunca cheguei nem perto do que seria algum tipo de desrespeito. Tentei fazer dar certo de verdade. Dito isso, fica aqui o meu tema para o vídeo e também o questionamento. Há como driblar a hipergamia? Sei que existem frases como a hipergamia não descansa. Mas então é isso? O homem que ainda quer se arriscar num relacionamento está condenado a exercer o fardo da performance? Tenho que estar sempre ansioso com o crescimento da minha parceira? Isso parece tão desgastante, porque por mais que eu cresça, a parceira também pode crescer. É até ridículo chamar um vínculo assim de parceria. Há alguma solução? Esse abandono me traumatizou bastante e sinto que essa ansiedade com o fardo da performance ficaria ainda mais forte em um possível futuro relacionamento, devido a esse trauma vivido. Cara... Di Giovanni, muito obrigado pela doação, excelente assunto de vídeo. Me perdoe se eu tô rindo aqui. Lembrando a vocês, senhores, primeiro de tudo, né, vamos ter respeito pelo Betinho aí nos comentários. A gente zoa, a gente bagunça, mas tipo, vamos falar sério. É uma preocupação, vamos ser sinceros, é uma preocupação legítima, cara. Todo mundo aqui já passou por um estágio de betagem, né? Uns mais humilhantes do que outros, mas todo mundo já passou por esse estágio. É assim, o ritual de passagem do homem até o amadurecimento emocional, né? Principalmente em questões de relacionamento. Mas enfim, lembrando a vocês, link na descrição e no comentário fixado para promover um vídeo. Assim vocês ajudam demais o canal a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E ainda escolhem um tema livre desde que sigam as regrinhas lá para eu discutir aqui no canal. Vocês também podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Agora vamos a esse assunto aqui. Não vamos ao cara não, vamos falar sério, porra, vamos falar sério. O fardo da performance, ele é a obrigação do masculino, pelo menos socialmente. Você não vai conseguir ser reconhecido como homem na sociedade se você não performar. Tudo é performático, tá? Principalmente quando se trata de homem. As mulheres também têm a performance delas e geralmente isso tem a ver com questões de aceitação social e beleza, tá? Aparência. Hoje em dia, tem se trocado um tanto os valores, né? A questão tem se confundido bastante o que é especificamente feminino e masculino. Então, aos homens tem se cobrado cada vez mais uma performance na aparência e das mulheres tem se cobrado cada vez mais uma performance profissional, uma performance financeira. E tá aí uma coisa que tem prejudicado em especial os homens. Porque, em grande verdade, ao longo da história humana, as mulheres se associaram relutantemente aos homens. Elas não se associaram aos homens porque elas gostam dos homens, mas porque elas precisavam dos homens. Já os homens, eles se associaram às mulheres, se relacionaram com elas,
porque eles realmente têm um ímpeto emocional, um ímpeto biológico, um ímpeto assim hormonal para isso. A libido do homem é maior, a atração sexual do homem pela mulher é maior que o contrário. Em grande verdade, as mulheres foram obrigadas, tá? Obrigadas pela natureza, pela construção fisiológica delas, pelo ambiente, enfim, pela sociedade também. Na maior parte dos casos, na maior parte dos relacionamentos, você consegue notar isso até hoje, mas principalmente no passado, as mulheres eram obrigadas a se associar aos homens para sobreviver. Verdade seja dita. Isso, inclusive, você vai encontrar em várias retóricas feministas, mas é a verdade, cara. Na maior parte dos casos, você pode ver, nos relacionamentos a mulher não quer estar ali. Ela está ali por uma questão pragmática, por uma necessidade. Ela não gosta realmente do cara. Ao longo da história humana, a maioria esmagadora, 90 ou 95% dos relacionamentos, foram assim. E quanto mais cedo os homens admitirem isso, melhor, não necessariamente para os homens vão acordar, os homens vão finalmente mudar de postura, não, mas individualmente para cada um deles entender como é que funciona realmente a coisa e que no fim do dia ele é descartável, ele é substituível, entendeu? Isso como é que não tem uma palavra em português para isso? Só tem humilhante, né? Em inglês tem humiliating, que é humilhante, e humbling, que se você traduzir para o português diretamente também fica humilhante, só que humbling em inglês é um termo não pejorativo. É você assumir humildade, entendeu? Você se tornar humilde. Você reconhecer a sua humildade. E os homens do passado, eles sabiam disso. Eles sabiam que eles eram descartáveis. Eles sabiam que as mulheres que se associavam a eles eram por uma necessidade, não por um conceito de amor, de atração genuína, não por um conceito criado pelo neorromanticismo. Porque, assim, o romance, ele, como eu já expliquei a vocês, já recomendei os documentários excelentes do tiozão Esse Tal de Amor e do Pleiter Pontes, na época que ele operava como Kodama e tinha um canal chamado Angry Fox Pilgrim. O documentário dele se chama Indulgência Patológica e Amor Cortês. Eles mostram que essa cultura romântica nasceu do trovadorismo medieval, mas a cultura neorromântica, ela nasce ali com filmes mais românticos da década de 50 e 60 e que se tornou uma febre tão grande que agora os filmes eles se tornaram, os filmes românticos, eles são basicamente humilhação masculina. É sempre um homem patetão, um idiota assim, uma mulher mais madura do que ele, uma mulher, uma cidadã mais funcional do que ele, tem um emprego melhor, e o cara é sempre o bobo da corte, que está sempre tentando entreter ela ou tentando chamar a atenção dela. Então o romance, ele inevitavelmente leva à humilhação masculina, leva inclusive também à alta competição masculina, ao fardo da performance e o aumento da sede masculina, sendo essas três coisas aí interligadas, entendeu? O aumento da sede masculina leva a mais competição e a maior competição leva à humilhação. Então, no passado, os homens sabiam claramente que eles não valiam nada além do que eles podiam oferecer. E eles sabiam que eram descartáveis. Se eles parassem de oferecer aquilo que era útil para as namoradas ou esposas deles, eles eram descartados. E essa cultura sempre causou uma grande insegurança nos homens. Porque a grande verdade é que quando você está se relacionando, você está sempre com uma arma apontada para sua nuca. Uma arma de um divórcio, uma arma que é totalmente emocional e baseada na perda de interesse da sua parceira. A qualquer momento ela pode detectar um homem mais atraente do que você e te trocar. A qualquer momento você pode perder a sua capacidade de prover, e não é só quesitos financeiros, tá? Quando eu falo em provisão e proteção, muitos de vocês acreditam que é única e exclusivamente questões materiais, dinheiro. Não. O homem ele faz provisão e proteção emocional também. Ele faz provisão e proteção social também. Só que vocês percebem que o sistema de hoje está terceirizando cada vez mais o trabalho que antes era exclusivamente masculino. Antes, uma mulher, ela tinha vergonha de ser solteira. Tinha o termo encalhada. Hoje isso foi transferido para os homens através do termo incel, o termo virgão, o termo cabaço. Então uma mulher que, é virgem aos 30 anos, nunca teve um homem, ela não tem nenhum julgamento social sobre ela, o que antigamente tinha. Mas um homem nessa mesma condição, ele é julgado socialmente. Então elas venceram no âmbito social. Pegamos o âmbito financeiro ou material também. Uma mulher no passado, há poucas décadas atrás, não conseguia se prover nem se proteger fisicamente, não por completo, tá?
Mas hoje, o mundo está ficando cada vez mais seguro, a despeito do que elas querem dizer de feminicídio, de estupros e não sei o que. A grande verdade é que os números estão diminuindo. Isso se você olha uma linha do tempo de décadas, né? E as mulheres hoje, elas estão mais bem educadas formalmente que os homens, tá? Já tem muitos anos aí, talvez até décadas mesmo, que tem mais mulheres com curso superior do que homens. Isso por vários motivos, a gente sabe. A menina, quando ela está na fase de estudante dela, ela tem mais tempo para ficar em casa, os pais são mais lenientes com ela ficar só estudando sem trabalhar, as ações afirmativas dentro de faculdades e escolas para meninas e mulheres são muito melhores. Tem toda essa questão do empoderamento, do incentivo, tem um incentivo maior porque acredita-se, tem essa narrativa de que os homens e meninos eles são naturalmente privilegiados. A educação, como a gente tem hoje no Ocidente, ela contempla mais a forma de aprendizado feminino, que é uma educação passiva, com aula expositiva, quer ser subserviente, submisso ali ao professor, ficar com a bunda sentada na carteira, ouvindo um líder falar, enquanto os homens eles têm mais um processo de aprendizado ativo, de realmente fazer as coisas acontecerem, de mexer, de trabalhar, de gerar alguma coisa. Então os homens são muito mais ligados a ofícios. Quando foi a última vez que você aprendeu um ofício na escola ou na faculdade? As faculdades hoje, elas dão só retórica, só argumento, só teoria. E isso é uma coisa que funciona muito melhor na mente feminina. Você vê que a mente feminina não é tão ativa. Fica mais na teoria. Quando é para resolver um problema mesmo, as mulheres não são muito boas. Os homens são bons em resolver problema, tá? Problemas ativos de fato. E é por isso que no ramo de informática, no ramo de exatas, onde tem mais problemas para serem resolvidos ativamente, você vai ver uma quantidade maior de homens do que de mulheres. As mulheres elas vão ficar mais no ramo do quê? Das teorias, do argumento, da retórica, na área de humanas. E a área de humanas é a área de controle social, a gente sabe muito bem, sociologia, psicologia, história, toda essa questão de controle de narrativa. Então elas estão, de fato, no controle da cultura por conta disso. Enquanto os homens estão, no máximo, ali resolvendo problemas em trabalhos de base, nos ofícios, ou seja, sustentando a sociedade, enquanto a sociedade, de fato, é governada pelas mulheres. Então, como diz o ditado, né? O que sobra pro beta? Não sobra nada, cara. As mulheres já têm tudo o que elas poderiam precisar de um homem. Você foi ostracizado, sabe? E quando eu digo isso, não é uma questão de tentar humilhar o homem e dizer que o homem não serve mais para nada. Não é à toa que os argumentos de que uma mulher não precisa mais de um homem para nada e que a mulher é independente e empoderada sozinha começaram a surgir no primeiro mundo, lá no hemisfério norte, na década de 60, 70, justamente na terceira onda feminista ali, segunda e terceira onda, onde as mulheres começaram a entrar mais no mercado de trabalho, na educação formal, nas academias e começaram a ter mais auxílio do governo e se virar sozinhas. Isso diminuiu a taxa de natalidade, isso diminuiu os casamentos, diminuiu os relacionamentos, aumentou a taxa de divórcios, enfim, criou uma insatisfação generalizada entre homens e mulheres com o mercado de relacionamentos, justamente porque as mulheres não precisam mais dos homens e elas se sentem livres, tá? Elas se sentem que realmente se livraram dos homens por conta disso. Só que os homens, por eles terem esse desejo de ter uma mulher, esse desejo de ter uma família, que é, como a gente pode ver, é muito maior nos homens do que nas mulheres, a despeito do que foi nos contado ao longo de toda a história, que as mulheres elas têm uma ligação mais ao maternal, que elas têm uma necessidade, um desejo de ter filhos. Quando a gente vê que o desejo de uma mulher de ser mãe sempre foi muito frágil e sempre foi muito atrelado à validação social, muito mais do que um desejo inerentemente biológico, sabe? Um chamado da natureza, um relógio biológico que toca dentro dela. Não, é muito mais ligado a uma sensação social. Quanto mais cedo você aprende que mulheres são filhas do contexto social, elas são muito boas em se adaptar a novos contextos, a novas culturas. Isso tem a ver, pelo menos eu teorizo, que tem a ver com a teoria de esposas de guerra, onde é por isso que elas gostam muito de viajar e conhecer novas culturas, e toda menina jovem, principalmente no seu período fértil, ela está sempre querendo conhecer homens novos e assim, elas estão desejando mais se relacionar com homens de diferentes culturas, um homem de cada continente, de diferentes países e tal, do que os homens têm essa vontade, mesmo os homens sendo, na teoria, mais poligâmicos, né? Porque a teoria das esposas de guerra sugere que no passado, na época mais tribal dos seres humanos, era muito comum que as mulheres fossem tratadas como espólios, sabe? Uma tribo invadia a outra, matava as crianças, matava os homens ali,
raptava as mulheres como esposas de guerra, como espólios ali reprodutivos mesmo e sexuais, e elas tinham que se adaptar a uma cultura totalmente diferente. E aí essa nova tribo que tinha raptado ela era invadida por uma outra tribo. E aí muitas das vezes uma mulher, para ela sobreviver ali naquela nova tribo, ela tinha que se adaptar muito rápido e às vezes 5, 6 vezes na sua vida inteira. Ela passava por 5, 6 tribos diferentes. Então isso acontecia obviamente no seu período fértil, porque mulheres que não eram férteis, não eram atraentes, também eram passadas a cabo. Pois é, não é bonito, não é legal falar isso, mas essa foi a história humana. Quando se diz isso, até cresce o ressentimento das mulheres de que os homens fizeram uma opressão ancestral sobre elas, né? Mas foram os próprios homens que resolveram esse problema também e criaram um mundo muito mais seguro para elas. Então não tem esse papo de dívida histórica, né? Eu não tenho responsabilidade pelo que os meus ancestrais, meus avós, bisavós fizeram com suas esposas, porra. Então, de fato, as mulheres no seu período fértil, na sua juventude, quando elas estão mais atraentes, elas estão cheias de libido, cheias de vida, cheias de vontade de conhecer o mundo, cheias de vontade de se relacionar com homens diferentes. E o sistema de hoje está dando a elas uma capacidade cada vez maior de viver esse sonho, essa vontade. Como o Trunks disse naquele vídeo... Qual o nome do vídeo? Eu estava assistindo esse vídeo alguns dias atrás. Mas ele estava falando que, cara, qualquer 2.000, 2.500, 3.000 reais que uma mulher ganha, ela já começa a dizer, não preciso mais de homem para nada, eu quero viver livre, já abandona a ideia de casamento, já abandona a ideia de filhos, já prefere viver de viagens, se relacionando com homens diferentes aqui e ali, porque ela já consegue fazer isso, elas não têm problema nenhum em pegar voos assim de horas de duração em classe econômica para ficar dividindo o quarto um muquifo com alguma amiga e ficar comendo miojo para guardar dinheiro para sair e visitar, a Inglaterra, para visitar a Itália, para visitar a França. Mesmo com o euro a 6,50, não sei como é que está a cotação agora, mesmo ela ganhando 3.000 reais, rola também muitos favores que elas ganham, fazem dates gastronômicos, né, o contatinho gastronômico com gringos, sabe? Elas são chamadas para festas, assim, a 0800, bebidas gratuitas, então, para elas é muito tranquilo, é muito fácil, porque assim, elas ganham favores desses homens e ainda ganham o sexo desses homens que elas adoram também, né? Porque o homem, ele sabe que se ele não prover e oferecer algo para a mulher, ela não vai dar para ele, ela não vai se interessar por ele. E isso é uma regra global. Então, para elas viajar é muito mais prazeroso. O homem, ele tá sozinho, pô. Se você viajar, você tá fudido. Ninguém vai te ajudar, não vai ter rede de apoio. Eu sei muito bem, eu fui para a Austrália, eu passei por isso. E eu vi, inclusive, mais mulheres, tá, imigrando para esses países, às vezes não é nem para ficar, é só para turistar mesmo. E elas dizendo na cara dura que tipo, faz contato gastronômico porque você não paga por refeição. Os caras aqui pagam a conta. Sempre sai com um homem diferente, não sai com brasileiro, porque sair do Brasil para ficar com brasileiro é humilhante. Pô, você tá na Austrália, tem que ficar com australiano e não sei o quê. E elas estavam falando isso num ambiente que só tinha brasileiro, tá? Foi num get together ali que a gente fez na escolinha. Na escolinha não, foi na agência de imigração. Só tinha brasileiro ali e elas estavam falando aquilo justamente para os homens brasileiros ali ouvirem e se sentirem até mesmo invalidados e desvalorizados. Então a estratégia dela ali, daquela mulher em específico, era justamente falar aquilo para fazer os homens se sentirem desvalorizados e abaixar o valor de mercado deles, porque isso é uma estratégia até mesmo de mercado, né? Com o preço dos homens mais baixo, com o valor deles mais baixo, isso se torna mais acessível para ela, caso ela queira alguma coisa. Então isso é um processo de manipulação de mercado sutil. E conforme a gente vai vendo as capacidades femininas de se virar sozinha, assim, quando eu digo sozinha, vocês entendem, né? Na verdade, com a ajuda do governo, com a ajuda de ações afirmativas, com a ajuda de outros homens que vão ali oferecendo recursos e favores a troco de basicamente nada, ou a troco de sexo, ou não sei o que. Então é muito comum, tá, cara? Eu não queria dizer não, isso não é eu tô falando isso pra difamar, pra denegrir, pra diminuir as mulheres. Não, mas é muito comum, tá? É muito comum. Claro, tem mulheres que não fazem isso, que são santinhas, que são certinhas, a gente sabe, tá? Eu estou falando de uma coisa que acontece, não de todas. É muito comum mulheres que assumam aquela famosa profissão sem nota fiscal por um período curto ali enquanto elas estão viajando, ou como uma renda extra ali, tá? Porque
Assim, ela ganha o melhor de todos os mundos. Ela vai se relacionar com os homens da nova cultura muito facilmente. Ela vai fazer o network dela. Ninguém do país natal dela vai saber o que ela está fazendo, então a honra dela não é sujada. E os homens desses países adoram. Os australianos adoram uma brasileira, eles adoram uma latina no geral, a brasileira e a colombiana, porque elas são os que mais fazem essa profissão. E cara, até pra você ver que essa profissão, ela só acontece porque as mulheres têm uma necessidade financeira, né? Elas fazem isso por ganho. Se a elas é dada mais dinheiro, até essa profissão elas param de ter. Até o sexo condicionado ao dinheiro vai parar de cair no prato do beta, meu parceiro. Inclusive, tem um livro muito bom a respeito disso, meio proibido, né, do Myron Gaines, chamado Why Women Deserve Less, porque as mulheres merecem menos, onde ele fala justamente essa questão de que quanto mais recursos as mulheres recebem, menos elas querem os homens, menos elas se reproduzem, menos elas buscam relacionamento. E isso leva a um colapso societal e até mesmo problemas ali numa civilização. É como se ele dissesse, ele até chega a dizer algo parecido, que a natureza feminina é anti-civilização. E explica por que todas as civilizações do passado tentaram controlar a hipergamia feminina de alguma forma e se beneficiar dela também. A sociedade hoje só busca se beneficiar da hipergamia feminina, mas não controlar. Então, todo o mercado, toda a indústria, toda a economia hoje se beneficia da hipergamia feminina, delas exigindo que os homens paguem mais, comprem mais, levem para sair, façam viagens, mas não tenta controlar isso como uma forma de fazer os homens terem mais acesso às mulheres, fazerem as mulheres se reproduzir mais. E, novamente, isso é uma visão mais científica dele, entendeu? Não é um julgamento, não é um discurso de ódio, não é misoginia, é simplesmente uma realidade. Quanto mais as mulheres recebem, menos elas oferecem. E meio que é uma regra de mercado, porra. Tu começa a pagar o pintor da sua casa antes dele fazer o serviço, o que é que ele vai fazer? Ele não vai aparecer, né? Ele já tá com o dinheiro na mão. Então leiam esse livro, muito bom, Why Women Deserve Less, Porque as Mulheres Merecem Menos, pelo Myron Gaines. Joga aí Porque Mulheres Merecem Menos, que você já encontra no Google aí o livro, tá? Na Amazon vai aparecer o primeiro link. Vamos lá. E é por isso que você tem visto cada vez mais mulheres selecionando homens pela aparência e menos pelo dinheiro, pela provisão, porque elas já estão com dinheiro, elas já têm a capacidade de se prover e se proteger, e estão se submetendo menos ao homem. Então, até os homens tradicuns que vêm falar sobre esse papo de submissão feminina e tudo mais, eles não conseguem notar que sempre foi uma coisa condicional e relutante por parte das mulheres, porque elas não tinham opção melhor. Dada a opção melhor, elas não se submetem, elas não oferecem sexo em nada, nem filho, nem porra nenhuma. Elas vão, no máximo, se relacionar com homens verdadeiramente atraentes, aqueles que chamam a atenção dela pela grande beleza. E esses homens são raríssimos, porque os homens, ao longo da história, não foram selecionados, ou seja, não se reproduziram por serem bonitos, mas sim por serem capazes, por serem ricos, por serem poderosos, por serem conquistadores. Então, a beleza não é tipicamente masculina. E é justamente por isso que está tendo muito pouco homem aí sendo selecionado de fato e tendo a tal atração genuína. A sorte de vocês brasileiros, é que o Brasil é um país pobre, tá? E como disse o filósofo, né, Chupacu de Kiev, elas são fáceis porque são pobres. É por isso que os olhinhos dele brilharam lá naquela situação de guerra, onde mulheres extremamente atraentes, vamos convir, né? As mulheres ali do leste europeu são uma das mais atraentes do mundo, se não as mais atraentes do mundo. E, pô, o Chupacu de Kiev com seus 1,60 de altura, um betinha aqui no Brasil, talvez não tão beta porque ele tinha projeção pública, né? Ele tinha um cargo público e tal. Cara, se viu na oportunidade de ter acesso a mulheres que aqui no Brasil, só na prostituição ele ia ter acesso. É por isso que eu digo aqui ao Di Giovanni, né? Ele me pergunta, ai, Coruja, como burlar a hipergamia? Cara, fique rico. Né? Como disse o Renato Amoedo, uma vez ele até me citou, a galera disse até que ele me esculachou, né? Porque ele falou algo parecido com isso. Se você não tem nada que faça uma mulher ficar molhada por você, se você não é rico, se você não é foda, se você não tem status, você vai cair na Black Pill do Coruja lá, que é virar Volcel e ficar sem mulher. Aí os caras disseram, porra, o Renato Amoedo te esculachou, te chamou de beta. Mas eu sou beta mesmo, cara. Eu não quero ficar me esforçando pra ficar molhando mulher, entendeu? Eu não quero trabalhar, ter recursos e me tornar um homem foda pra ficar atraindo mulher. Eu já assumi minha postura de Volcel. Já tem mais de 7 anos aí que eu não toco em uma mulher, não flerto com nenhuma mulher, nem olho pra mulher na rua. Eu tô na minha, eu me resolvo sozinho.
Mas é isso, tu quer uma mulher bonita, de boa família, que mora em condomínio, branquinha, rosinha, com baixa rodagem no carrossel? Parceiro, não tem driblar hipergamia, é satisfazer hipergamia. E sabendo que é algo que pode acabar a qualquer momento, é algo condicional, que vai sofrer de problemas, tem traição, tem um monte de coisa aí que vem com o pacote, entendeu? Ou então, a única forma que você tem de burlar hipergamia é você meter a chupacu de Kiev Pio, entendeu? E ir pra onde elas são fáceis porque são pobres. Se você é um cara que é de classe média alta no Brasil ali, vai pra favela, porra. Procura uma menininha mais atraentezinha, mais certinha que você encontra ali na comunidade que ela é de classe baixa. Aí você vai ter que também arcar com as narrativas de que você é um oportunista, um predador sexual, que você está usando da vulnerabilidade da mulher para ter acesso e não sei o quê. Você sabe, né? Ela pode ter escolhido ficar com você, ela pode ter consentido, mas sempre tem aquela narrativa de que elas não se responsabilizam pelas próprias escolhas. Então você que vai ser o mal, sabe? Essa ideia de que você é responsável até pelas atitudes e pelas escolhas da mulher, como se fosse aquele tradicionalismo antigo, onde o homem era dono da mulher e por ser dono ele se responsabilizava pela atitude dela, como se ela fosse uma posse realmente, né? Um filho ou um animal. Não, porra, ela é um ser humano, um indivíduo, ela escolheu estar com você, mas tem essa narrativa de que o homem é sempre responsável, né? Então é aquela coisa, tradicionalismo pros homens, mas liberalismo pras mulheres. Então, tipo, você vai ter responsabilidade pelas atitudes dela, mas não vai ter autoridade sobre ela. E esse é o conceito de escravidão, né? Como se fosse um escravo ali que tem responsabilidade caso um algodão que ele colhe ali embaixo de sol na base da chicotada some, mas ele não tem autoridade nenhuma para controlar a produção de algodão, né? Então é só chicotada no lombo dele. Então vai, filho, dribla a hipergamia assim, ó. Se você é um cara concursado, ganha uma grana, procura uma mulher que está abaixo de você, seja hipogâmico. É isso que os homens sempre tentaram fazer ao longo da história. Eles sempre gostaram de mulheres com menos histórico sexual, menos experiência, menos idade, menos educação, menos dinheiro acima de tudo, até vindo de uma situação de vulnerabilidade, e essa sempre foi a regra geral e é o que você vê nos próprios desejos femininos. Elas querem o CEO rico, os contos de príncipe encantado, né, que pega uma gata borralheira ali pra tirar ela de uma vida ruim. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra morar comigo, esse tipo de merda, né? Então, assim, é o que elas querem, só que se elas já tiverem um patamar muito alto, você não vai conseguir oferecer nada mais e você vai ficar de xereca. E saiba, se você oferecer mais, investir nela e tudo mais, ela vai chegar num patamar onde ela vai sentir que não precisa mais de você e vai acabar ali. É assim que é. Se você quer provar o seu amor de forma autossacrificial, de forma oferecida, tentando gerar atos de serviço ali e beneficiar ela, saiba que é provável, tá? É provável que muito acontece, a vara de família tá aí para mostrar isso, os altos níveis de divórcio por parte delas estão aí para mostrar isso. É muito provável de um dia você ser descartado no momento que você não for mais útil. Ela vai guardar os seus recursos e vai chegar um dia que ela não vai mais te querer porque ela já tem o suficiente. Ela te usou e agora você foi descartado porque ela tirou teu sumo já. Então é isso, meu parceiro. Então, de fato, cara, você vê que os homens de verdade ao longo da história só tiveram acesso às mulheres por uma questão condicional e relutante. Dada às mulheres a opção de se afastar dos homens, elas vão pegar na primeira oportunidade e vão se relacionar com homens somente pelo quesito de atração genuína, né? Que é o homem ali mais jovem, o famoso mucilon, né? Tá crescendo muito esse papo de mucilon entre mulheres. Tem esse papo de que o homem mais atraente é o homem mais velho. Não, não. Não fisicamente. Talvez seja por questões financeiras, porque os homens dessa idade aí, eles costumam ter mais patrimônio. Então você via aqueles boomers ali que comiam várias novinhas, mesmo sendo barrigudo, careca, feio, já velho, porque eles tinham patrimônio. Agora chega a época da geração Z aí, geração Y está envelhecendo, eles estão fodidos, porque os próprios boomers deram muitos recursos para essas mulheres a troco de sexo. Inclusive, boomers que têm real poder. Por isso que tem esse mito de que, o boomer adora dizer isso, né, que os homens fracos criam tempos difíceis e que os homens agora da geração Y e Z, eles não têm mais fibra, eles não pegam mais mulher, eles são incels, eles são cabações. Porque o que aconteceu de fato foi que os boomers usaram uma estratégia de ficar dando muitos recursos para as mulheres para conseguir sexo, principalmente das mais novinhas. Porque eles vieram da época de liberação sexual. Então os caras tinham várias famílias em vários lugares, eles tinham várias amantes e tinham muitos recursos, então ficavam dando a elas assim, a troco de sexo e validação e companhia. Elas juntaram esses recursos ao longo do tempo, se relacionaram muito com homens do topo, com governantes,
com homens que fizeram mudanças socioculturais e políticas a favor delas, e as mulheres chegando no poder, e uma coisa que eu invejo muito das mulheres, cara, eu invejo de fato, eu acho que os homens deveriam aprender com elas, é que as mulheres, elas criam uma rede de apoio umas para as outras. É o tal do ninguém solta a mão de ninguém, ou a questão da sororidade. Elas têm também suas competições intrasexuais ali, mas elas conseguem ignorar isso ou calar isso por um bem maior do coletivo, sabe? Da consciência de classe. O homem não. Toda vez que ele sobe, ele pega um poder ali, um cargo de liderança, ele tenta foder todos os homens que estão abaixo. Compete pra cacete, não cria nenhum tipo de rede de apoio. Isso é um imperativo biológico, assim, é genético mesmo. O homem, ele quer chegar no topo e destituir todos os outros homens abaixo para que ele retire toda a genética daqueles outros homens ali, do pool genético, né, da piscina genética, e só fique a dele. Novamente, segue por aquele imperativo biológico de que um homem consegue fecundar várias mulheres num dia, tá? Dezenas de mulheres numa semana, centenas de mulheres num mês ou dois, milhares de mulheres em toda a sua vida. Já uma mulher consegue ter no máximo o quê? 10, 12 filhos na vida inteira? Isso a muito custo, né? É um custo miserável de gravidez, de enjoo, de parto, de sangramento, de um monte de coisa. Então, a reprodução para as mulheres é muito diferente do que a reprodução é para os homens. A mulher corre risco de vida quando se reproduz. O homem, porra, ele vai gozar e foda-se, né? Ele, no máximo, vai fazer a provisão, que é uma coisa que ele pode fugir, ele pode abandonar a qualquer momento. E as mulheres até mesmo se ressentem um pouco com isso, né? Com essa capacidade que o homem tem de abandonar e de como a reprodução para ele é basicamente só o orgasmo. Já a mulher não precisa nem ter o orgasmo para se reproduzir, então elas se ressentem um pouco com essa ditadura natural, né? Uma ditadura da natureza, isso aí, não dá para mudar isso aí. E aí, quando é lhes dado poder, elas já vêm falar sobre a questão do aborto, para tentar equiparar o poder reprodutivo delas com o poder reprodutivo dos homens, sabe? Para tentar tirar ali aquele imperativo biológico, aquele determinismo biológico de que o custo da reprodução é muito maior para a mulher. Eu não estou falando isso nem do ponto de vista de julgamento, que isso é errado. Tipo, eu tenho as minhas convicções morais a respeito do aborto, mas social e politicamente falando, por mim libera essa porra, por mim libera, e eu acho que deveria ser justo que o homem também fosse liberado a abandonar, por vias legais, tá? Porque o homem pode abandonar hoje, mas ele se torna um foragido, ele se torna um criminoso. Então eu penso que se a mulher ela tem direito legítimo, legal, de abandonar a gestação, o homem também tem que ter o direito legítimo e legal de abandonar a gestação. Ah, mas Coruja, isso é disfuncional, isso vai levar ao fim da humanidade, isso vai levar isso e aquilo. Meu irmão, eu sou aceleracionista, meu irmão, foda-se. Pra mim, acelera. Quer liberar o aborto? Libera, mas agora libera o homem também a não arcar com as consequências legalmente, porque ele pode não arcar, mas ele vai se tornar um criminoso, um foragido. Então, entendeu, meu parceiro? Você entendeu agora? Esse vídeo aqui, ele é pra mostrar a vocês uma perspectiva mais sóbria, aromântica, desencantada a respeito dos relacionamentos. Você, pra mulher, no fim das contas, no fim do dia, só vale o que você consegue oferecer a ela. E tá tudo bem, isso não é, ou pelo menos não deveria ser, algum tipo de black pill, uma coisa ruim que deixa você mal. É só porque você foi educado por uma cultura romântica que convenceu você que o certo é um tipo de relacionamento desinteressado, um relacionamento pautado no que um sente pelo outro e aquele conceito de amor romântico. Cara, isso é destrutivo, principalmente para os homens. Vamos convir que é uma narrativa, uma ideia, uma cultura que beneficia as mulheres em detrimento dos homens. Porque é o homem que tem que ser pragmático, pelo próprio benefício. Não é nem esse conceito de masculinidade fetichizada, onde o homem tem que ser assim para servir melhor à sociedade, às mulheres, aos filhos. Não, pelo próprio benefício ele tem que se manter na lógica, controlar as emoções, porque senão ele se ferra. Porque se o homem ficar nessa de amorzinho, paixãozinha, emoções e não sei o quê, ele acaba sendo aparelhado. Ele vai ser traumatizado por conta de um término que, no fim das contas, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Esse negócio de relacionamentos pro fim da vida, como eu falei, era uma coisa totalmente condicional, que só acontecia porque as mulheres não tinham uma opção melhor, e quiçá os homens também não tinham uma opção melhor no passado. Então, meus avós, eles morreram juntinhos, poxa, quando meu avô morreu, minha avó morreu logo depois porque não conseguiu aguentar a vida sozinha. E o homem, principalmente o homem brasileiro, que tem uma inteligência muito mais baixa, ele é muito mais emocional, ele, como eu falei no vídeo anterior, ele entende as coisas muito por simbolismos e lúdico, sabe?
Então ele prefere a fantasia do que ver as coisas pela realidade. Então quando ele tem uma experiência individual, onde ele vê os avós dele morrendo juntinhos, e aí o avô morreu de velhice, de causas naturais ali, alguma doença, e a avó morreu logo depois porque ficava reclamando que estava sozinha, e aí ela entrou em depressão, ele acha que é porque a alma dos dois estavam interligadas. Então, meu Deus, eu já ouvi isso tantas vezes, cara, vindo de homens, e eu olho assim e falo, cara, como é infantil, né? Esse cara acredita em Papai Noel, em Coelho da Páscoa. Ele acha que a alma dos dois estavam interligadas e a alma do avô dele chamou a alma da avó. Nada, porra, ela só se tornou dependente, emocionalmente dependente. Ela já estava velha, não tinha mais quem desse a provisão emocional e a presença masculina para ela. Porque se ela tivesse na flor da idade, ela arranjava um outro homem com a atratividade dela e estava vivendo tranquila, não ia morrer de depressão. Mas o idiota do homem, em especial o homem brasileiro, é muito, muito burro e adora essas fantasias românticas assim de lavagem cerebral que foram idiotizadas na mente dele através da cultura e das propagandas, né? Que são propagandas isso aí, filmes, séries, livros, músicas. E ele acredita realmente que existe essa ligação eterna, uma coisa metafísica, mística, esotérica entre um ser humano e outro, né, no relacionamento. Não, cara, não. A grande verdade é que o ser humano, ele é um animal não muito diferente dos outros, buscando benefício, sobrevivência. É o gene egoísta. O homem ele vai abandonar uma mulher se ela não for atraente o suficiente, se ela ficar gordinha, se ela ficar feia. Vai abandonar mesmo. E a mulher vai abandonar um homem se ele ficar fraco, se ele parar de prover, se ele não causar fortes emoções, se aparecer um homem melhor. No fim das contas, homens e mulheres não são tão diferentes assim nessa questão de interesses e busca por benefícios, na questão de sobrevivência, do gene egoísta. A única diferença entre os homens e mulheres de fato é como eles buscam os próprios benefícios, são as estratégias que eles usam, entendeu? Mas o endgame, o objetivo final, é absolutamente o mesmo. Ambos querem gozar gostoso, querem viver bem, querem ter a sua validação, querem satisfazer seus desejos, fetiches, fantasias, querem se relacionar com várias pessoas, com pessoas que gostam genuinamente dela, que causem validação, que tenham recursos, que gerem benefícios, pessoas atraentes, pessoas que geram fortes emoções, tá? Homens e mulheres estão buscando essa mesma coisa nos relacionamentos. A diferença é a estratégia que cada um usa para atingir isso. Então você como homem, você não é permitido viver de ilusões românticas e emocionais. Senão você vai se fuder, você vai se tornar um cara traumatizado, porque foi a palavra que o... Como é que é o nome dele, cara? O Di Giovanni usou, tá? Ele disse que sofreu um trauma de fato, e um trauma é uma coisa que você vai carregar para o resto da sua vida, e se você tem e está atrapalhando a sua vida, vou recomendar a vocês aí o Plaiter Pontes, que eu citei, né, que tinha o canal Angry Fox Pilgrim, operava pelo nome de Kodama, que fez o documentário excepcional, Indulgência Patológica e Amor Cortês. Vocês podem jogar aí no Google esse título e vocês vão encontrar. Ele é psicoterapeuta da comunidade, focado na mente masculina, e oferece descontos e bônus para quem tem problemas de ansiedade, depressão, traumas ou más resoluções psicoemocionais, pelo link que está aqui na descrição e no comentário fixado para resolver esse problema na tua cabeça. E porra, ele vai te dizer algo muito parecido, obviamente com muito mais estirpe, muito mais capacidade neurocientífica, porque ele é um profissional da área. Eu só sou um opinador aqui, só estou falando o que eu penso, o que eu vejo, o que eu sei, o que eu faço. Ele vai muito mais a fundo na sua questão. O que o Di Giovanni me deu aqui, foi somente um relato curto, tá? Quando você vai fazer terapia, porra, o cara vai destrinchar a tua vida toda, tu vai ter que se abrir. Ele vai a fundo na sua cabeça. Pô, tá muito estranho isso, né? Mas enfim. Plaiter Pontes, escaneie o QR Code e o link na descrição e no comentário fixado para ter vários descontos e bônus aí com acompanhamento terapêutico individual ou em grupo, com homens com o mesmo problema que você, com uma comunidade ali onde vocês podem trocar ideia e tudo mais, tá? Então, parceiro, aí me perguntam, o que é que sobra pro beta? O que sobra é isso aí, meu nobre. É você aprender que você não tem valor se você não oferecer nada, que todo o amor que você vai receber na sua vida, se é que você pode chamar assim, porque o conceito de amor é um conceito hoje fetichizado pra caramba, né? O conceito de amor romântico. Então todo o amor que você vai receber de uma mulher vai ser condicional, vai ser mediante ao que você oferece a ela, e isso não é para ser entristecedor. Eu não vejo isso como deprimente, eu vejo isso como normal, como as coisas eram para ser.
É o mesmo fato do ser humano não voar. Cara, eu queria poder voar livre como um pássaro, mas o ser humano não voa. Se eu quiser voar, eu vou ter que usar parapente, usar paraquedas, ou avião, alguma coisa assim. Não dá pra voar. Eu queria poder voar, queria, adoraria poder voar. Livre como um pássaro. Inclusive, toda vez que eu tenho um sonho lúcido, a primeira coisa que eu tento fazer é voar. Eu acho muito gostoso. Então, assim, se você quer ter o amor que você projeta ter, só resta o quê? Sonho lúcido, meu parceiro. Um tipo de alucinação pré-programada. O waifuísmo, né? Então, assim, os homens, por isso que eu digo, eu fico nessa tecla do waifuísmo toda hora. Vocês acham que é doença, que é loucura, que é de gente imatura, de homem carente que não conseguiu superar as mulheres. Mas a maioria dos homens é waifuísta. Eles só não são conscientes disso. Até o Nagato, cara. O Nagato, que era o maior crítico do waifuísmo, o maior crítico do meu canal, ele entendeu o waifuísmo e se tornou waifuísta em si. Por muito tempo, inclusive, a foto do segundo canal dele, por muito tempo foi a Frieren do anime Sosono Frieren, né? Ele fez vídeo a respeito desse anime também. A gente já conversou sobre o waifuísmo no privado. Ele entendeu toda a retórica. Então, assim, quando você entende a retórica do waifuísmo e quando você olha pra dentro de si, você percebe que você é um waifuísta querendo ou não, meu parceiro. E o que você tá querendo das mulheres ou projetando nas mulheres é uma idealização fruto da sua única e exclusiva imaginação. Essa porra não existe no mundo real. Se você vai pro mundo real de fato, o que existe é relacionamento condicional, mediante uma troca muito óbvia, muito crua, muito fria, sem aquele calor idealizado da metafísica do amor romântico. E é por isso que muitos homens se sentem inseguros quando entram num relacionamento, mas eu queria falar sobre isso em outro vídeo. Eu ia até fazer mais vídeos a respeito da série Família Soprano, explicando por que aqueles homens ali e os homens do passado sempre foram muito inseguros. Porque eles estavam sempre sob teste, entendeu? Pelas próprias mulheres, por outros homens. Então você via eles tentando provar a masculinidade a todo momento porque eles eram obrigados àquilo, não porque eles queriam. Porque o homem, o que ele sempre quis foi deixar suas máscaras, deixar de parecer ser forte, chorar no colo de uma mulher que o ama. Mas a própria mulher tem nojo de homem que faz isso, no geral, tá? Ah, tem exceções porque não sei o quê. Cara, no geral, tenta chorar na frente de uma mulher e mostrar suas fragilidades de fato, pra você ver se ela não cria asco por você. Se ela perde o tesão por você e você vai virar um incel dentro do seu próprio relacionamento. É simplesmente como as coisas são, sabe? O padrão emocional delas responde ao choro masculino como fraqueza, como perda de atratividade. Não tem jeito. O mundo é assim. Aceite você ou não. Quer um mundo onde mulheres se sentem atraídas por fragilidade masculina? Vire waifuísta você também. Um waifuísta praticante, né? Um waifuísta consciente. Porque só no mundo da fantasia, no mundo das inteligências artificiais, dos animes e dessa projeção romântica, porque esses filmes românticos também são waifuístas, tá? Os filmes do Adam Sandler, porra, waifuísta pra caralho. Toda a propaganda romântica, ela parte dessa ideia waifuísta total. E o mundo tem se tornado cada vez mais waifuísta, tá? As pessoas elas estão realmente começando a serem cada vez mais influenciadas por personagens fictícios de filmes e séries. 365 dias, 50 tons de cinza, são os husbandos, né? Os waifus das mulheres. Elas querem homens assim. Os homens, eles querem mulheres mais como aquelas mulheres das comédias românticas do Adam Sandler. Ou essas idiotices. É tudo fantasia, cara. É tudo waifuísmo essa porra. No fim das contas, o waifuísta que consegue entender que isso é puramente uma projeção, um delírio da mente, ele é o mais realista de todos. Mas agora, pra finalizar esse vídeo, uma Black Pill brutal aqui pra vocês que gostam dessa porra. Tem muito cara que conforme ele entra de cabeça nessa teoria que eu expliquei aqui nesse vídeo, ele vai entender que todo relacionamento para o homem vai ser totalmente condicional, vai ser negociável, e aí eles começam a cortar o meio de campo e ir direto pra prostituição. Porque ele pensa, porra, negociação por negociação, eu vou fazer uma mais honesta. E aí tem muito cara aqui na bolha que ele acredita que a prostituição é um paraíso. Só que o que eles não dizem, que, de verdade, esses serviços, eles são muito mal feitos, tá? As profissionais ali, elas não querem estar ali, elas provavelmente têm nojo de você, porque ela já atendeu 5 clientes no mesmo dia, e ela já está cansada, a libido dela é zero, a vontade de estar ali é zero, a vontade de transar é zero. Tem muita propaganda enganosa, então você vê no site ela 10 anos mais nova, com 15 quilos a menos, e quando chega na tua porta é completamente diferente. Tem muito golpe nisso aí também, tá? Rola golpe, já vi muito cara tomando golpe. Falsas acusações, extorsão e etc. Tem anomalias também como
cobrar por finalização, né? Você paga não pela hora, mas pela finalização, tipo, terminou, já foi, tu perde teu dinheiro. O preço tá cada vez mais alto, tá? Tá chegando a 600 pau aí, uma bonitinha. Tem muitas que só estão atendendo os homens que elas acham atraente também, se elas tiverem esse poder. Tem muito cara também que quer relacionamento assim idealizado no quesito tradicional e acha que sair do país sendo bostileiro ele vai conseguir isso. Cara, em grande verdade, o cara fala da Ásia, fala do Oriente Médio. Cara, em grande verdade, o bostileiro não é tão bem visto assim quanto vocês imaginam lá fora. A sua moeda é fraquíssima e as mulheres do Oriente Médio e da Ásia são extremamente hipergâmicas. Cara, tão hipergâmicas, que a China teve que proibir essas séries de CEO milionário se apaixona por uma estudante, por uma menina normal, com aparência normal. Porque a taxa de natalidade deles está baixíssima e eles estão percebendo que essas séries são propaganda para a hipergamia, está fazendo as mulheres criarem uma ideia de que os relacionamentos eles têm que ser assim. Novamente, o waifuísmo delas aí operando. A China, não estou brincando, proibiu essas séries, cara. Podem pesquisar essa notícia em qualquer lugar aí. Isso tem criado uma fantasia na cabeça das mulheres chinesas que elas merecem somente homens milionários, CEOs, e que elas vão encontrar esses homens tendo uma aparência normal, tendo uma vida normal, sendo umas quaisquer. Então você acha mesmo que você vai pegar uma japonesa, uma coreana, uma chinesa, que seja uma tailandesa, uma vietnamita, que provavelmente mora num país tão pobre que já teve que fazer vida, sendo você um bochileiro com uma moeda fraquíssima, você ganhando, 90% de chance, segundo os censos aí do Brasil, de você ganhar menos de 5 mil por mês, você tá de sacanagem, né? Eu tô falando, cara, os caras são iludidos pra cacete. O waifuísmo, eles são os waifuístas não praticantes, né? Os waifuístas inconscientes. Eles fazem a mesma projeção, a mesma idealização que os waifuístas, mas eles não admitem isso. Você acha mesmo que você vai para o Oriente Médio pegar uma muçulmana lá que respeita o homem que é submissa, sendo você um forasteiro, eles xenofóbicos pra caramba, você acha que um pai vai dar a mão da filha para você, bochileiro, que ganha 5 mil ou menos, 90% de chance de você ganhar 5 mil ou menos nesse país? Porra, você tá de sacanagem comigo, né? Porra, lá tem dote, meu parceiro. Tu não vai pagar dote a prestação com uma moeda que vale merda. Genro pobre por pobre, o pai vai preferir dar a mão da filha para um pobre que é pelo menos conhecedor da cultura dele, que é muçulmano igual, que nasceu no país dele. Porra, se eu fosse pai eu faria isso. Então, assim, destruam suas ilusões agora mesmo. Sofram o que tem que sofrer agora, porque senão vocês vão sofrer mais, entendeu? Então, o Di Giovanni aqui, cara, resolve esses traumas aí e começa a ter uma visão mais funcional, mais sóbria, mais realista a respeito de mulheres e relacionamento, porque senão, meu parceiro, tu vai viver na merda. Tu vai viver chorando, tu vai viver traumatizado, tu vai viver amargo, entendeu? Ressentido, realmente. Talvez até na rage. Então, você tem que superar isso e ver os relacionamentos do jeito que são. Todos os relacionamentos que você tiver com uma mulher vão ser condicionais, vão ser negociados. Você não vai ter aquele amor romântico que foi incutido na sua cabeça através de uma cultura neo-romântica e de comédias românticas idiotizante. Se você tem um propósito, não é um sonho, não é só um desejo, né? Porra, tu tem que ser homem, cara. Se você tem um propósito claro, óbvio, de constituir família e ter filhos, não só uma vontade, igual a menininha. Ai, meu útero está coçando para me reproduzir, eu quero ser mãe. Cara, isso não funciona com homem, você vai se fuder se você fizer isso. Se você tem um propósito óbvio, como eu falei naquele vídeo, se for para ser pai tem que ser assim, o título do vídeo é esse, tu tem que ter um propósito do tipo, porra, eu quero construir uma empresa foda, eu quero passar um legado, assim, eu quero mudar a sociedade. Ou eu preciso de filhos para cumprir o meu objetivo de vida. Nem que seja o objetivo cristão, que está lá na Bíblia, né? Crescer e multiplicai-vos e blá blá blá. Mas tem que ser uma parada forte, não é simplesmente você aí, cristão condescendente, incauto, que não tem fervor nenhum, que não tem liturgia nenhuma, que não estuda porra nenhuma, nem leu a Bíblia direito e só quer fazer porque tem uma coceira no seu saco querendo jorrar dentro. Porque você gosta de criança, porque você acha que vai ser um bom pai, não é só isso, entendeu? Você vai se fuder se você fizer essa merda. Então, até se você tiver um propósito forte de ser pai de verdade, porra, tu tem que saber que tua esposa vai demorar uns anos ali, ela vai perder o tesão por você, porra. Isso é probabilidade, tá? Probabilidade porque é a maioria dos casos que acontece aí dos casamentos. Ah, mas eu conheço um casal. Ah, mas meus avós eram assim assado. Ah, mas eu conheço uma mulher que é diferente. Meu irmão, exceção. Por probabilidade, você vai se fuder igual qualquer outro betinha.
Em poucos anos ela vai perder o tesão em você. Ela vai te dar no máximo por pena. Ela vai engordar, ela vai envelhecer, você talvez nem queira comer ela também. Ela vai estar com você simplesmente por conta de rotina, por conta dos filhos. Ela talvez se arrependa, talvez ela olhe no fundo dos seus olhos e diga que não te ama mais. Essas porras acontecem. Para caralho, para caralho. A maioria dos casais passa por isso. É isso que você quer porque o pacote vem completo, entendeu? Não é que nem, porra, uma fruta que você come só a parte doce e joga a semente fora. O pacote é completo, com fel e mel. É isso que você quer? Se você quer, então saiba, é negociado, é condicional, é pago e acabou. E é assim que tem que ser. Se você quer, vai fundo, vai na fé, fé em Deus aí, porra, desejo a você toda a felicidade que você conseguir retirar dessa negociação. Se você não quer, seja muito bem-vindo ao Vocel, seja muito bem-vindo ao MGTOW, seja muito bem-vindo ao solteirismo convicto, ou seja lá com o que você queira viver sua vida, certo? Paz, amor, tranquilidade, Feliz Natal aí a todos vocês. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja, até mais.